Eu vim falar de um assunto que pode ser polêmico, mas não deveria. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai entender o porquê. Desculpa pela voz rouca, é porque eu acabei de acordar, em pleno domingo, acordei 6 da manhã. Esperava dormir mais, fui dormir cedinho, mas eu esperava dormir mais, ser capaz de dormir mais, mas não fui. Então tudo bem. Acordei, vim fazer meu devocional, li a Bíblia um bocado. Eu queria dividir um pouquinho das reflexões que eu tive hoje. Eu sei que muita gente é contra associar assuntos religiosos, espirituais com política, mas a grande verdade é que o espiritual permeia todos os âmbitos da vida de um ser humano, de todos nós, você acreditando ou não. Acho engraçado quem fala, pelo lado espiritual, não sei o quê. Gente, tudo é espiritual. A gente tá aqui de passagem. Nosso lugar não é aqui. E um dos textos que eu estava lendo hoje está aqui em Isaías 10, a partir do verso 5. E basicamente, tentando resumir para vocês, está falando de um reino ímpio que foi usado por Deus contra um outro reino ímpio para se fazer uma justiça. E olha aqui que interessante. Ai da Síria, cetro da minha ira, ou seja, ele empunha e ele usa. É um instrumento do meu furor. Eu a envio contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo. E aqui no verso 7, mostra como que esse reino, que é um mero instrumento na mão de Deus, realmente se sente. Ela, porém, não pensa assim. O seu coração não entende assim, pelo contrário. Em seu coração só pensa em destruir e exterminar, não poucas nações. E aí, lá no verso 12, olha o que Deus diz. Por isso, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, depois que usar a Síria como ele quiser, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e o seu excessivo orgulho dos seus olhos. Porque o rei disse, eu fiz isso com o poder da minha mão e com a minha sabedoria, porque eu sou inteligente. E daí Deus responde, será que o machado pode se gloriar contra aquele que corta com ele? Ou será que a serra pode se engrandecer contra o que maneja? Seria como se o cetro movesse quem o segura, ou o bastão levantasse quem não é madeira. Mas você sabe contra quem Deus estava usando a Síria? Quem ele estava castigando? Era o próprio povo de Israel, o povo de Deus. Porque Deus repreende e disciplina quem ele ama. E você sabe quem é o povo de Deus hoje? Depois do Pentecostes, ele está espalhado em todas as tribos, línguas e nações. E assim como no passado, ele dá espaço para o povo tomar suas próprias decisões e colher os frutos do que plantou. Mas quando um povo, 2 ou 3, né? Jesus ainda facilitou, se une e clamam, pedem perdão, ele age. Mas quando a gente faz isso com a intenção certa, quando a gente para de depositar a esperança e a admiração no homem, que pode ser um mero instrumento na mão de Deus. Eu não tenho dúvida de que Deus agiu, age e ainda vai agir muitas vezes de formas pontuais ou generalizadas para defender os oprimidos. Mas toma cuidado para não idolatrar a bênção ou os cetros que Deus usa, ao invés daquele que é o nosso verdadeiro libertador. Ele pode usar gente boa, gente ruim, ele pode usar justos, pecadores, ele pode usar até uma mula, como usou para falar com lá Balaão. Ele pode. Toda honra e glória tem que ser para ele.
não para os instrumentos que ele usa. E venhamos e convenhamos, né, gente? Todos nós somos pecadores, mas existem justos e ímpios. Qual é a diferença? O justo, ele tropeça, ele erra, tá? Inclusive, é uma grande falha e acho que é até um sintoma de idolatria. Quando um justo erra, a gente cai de pau em cima dele e fala, ué, mas não era bom, não sei o quê. Pelo amor de Deus, né? Isso revela mais sobre você do que o erro do outro. Revela que você tinha uma idolatria ali. Tava esperando inerrância, isso é esquisito para um justo. Justo erra. A diferença é que ele se arrepende, ele busca melhorar e ele não fica satisfeito com a injustiça. Já o ímpio, se ele precisar cometer uma injustiça para conseguir o que ele quer, pisar em outros, ele faz. E muitas vezes sem remorso nenhum. Deus também pode usar um justo para influenciar um ímpio a fazer uma justiça ou consertar uma injustiça. Como Esther foi usada por Deus para sensibilizar o rei Assuero a corrigir uma injustiça que estava sendo feita contra os judeus. E devia ter muito judeu carne de pescoço lá na época, criticando Esther de ter casado com aquele rei pagão, ser uma traidora do povo e não sei o que, né? E por que eu tô usando, assim, exemplos tão antigos para falar de coisas tão atuais? É porque aqui em Eclesiastes 1:9 fala: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa que se possa dizer, veja, isso é novo? Não. Já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Gente, a gente consegue ter uma leitura melhor do presente e até prever um pouco do futuro quando a gente analisa o passado. Porque a gente já vê um pouco do padrão de atuação do ser humano e de Deus. Tem um livro, tem 2 livros, 4, a Bíblia toda, mas riquíssimos em mostrar diversos tipos de condutas humanas e como que Deus reage a cada uma delas. Isso é muito interessante. São os livros de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. Ali, para mim, parece um comparativo de vários estudos de casos, né? E mostrando, na situação tal, Deus agiria assim. Na situação tal, Deus agiria assado. Então, é muito interessante. Leiam. Gente, eu não quero falar aqui sobre o político X, Y ou Z. Porque, como eu já disse, seja justo ou ímpio, eu acredito que existam políticos justos e ímpios. Falhos, todos eles, tá? Mas, ainda que existam justos e ímpios, qualquer um pode ser usado por Deus. Qualquer um pode ser um cetro de Deus, como já lemos aqui. Eu quero falar de gente inocente que tá pagando por crime que não cometeu, por causa de um julgamento em bloco, em que inocentes foram condenados juntamente com culpados. Gente que não fez nada, idosos, cadeirantes, grávidas, munidos de apenas uma Bíblia na mão, sendo condenadas com quem depredou. É justo isso? É justo? E se não te indigna pessoas frágeis, grávidas, cadeirantes, idosos, que tinham bíblias e batons em mãos serem condenados por um atentado violento, armado, só porque elas têm uma opinião política diferente da sua? Em que você se diferencia de um nazista que foi convencido por Hitler que as classes opostas ali eram inferiores e mereciam castigos severos por pensarem diferentes? A sua consciência te deixa acreditar que gente frágil como aqueles ali
sem arma, sem nada, deve mesmo ser condenada pelo que foi? A tua ideologia cauteriza a tua consciência nesse nível? Você pauta a tua identidade em uma ideologia humana que não transcende nada? Você não é livre para pensar e querer ser justo? Independentemente de se isso vai contra um aspecto ou outro da ideologia que você mais se identifica? Para finalizar, eu quero lembrar que o justo não se alegra com a injustiça, simpatizando ou não com aquele que está sofrendo a injustiça. 2 pesos e 2 medidas, balança enganosa, é abominável para o Senhor. São esses os princípios que a gente aprende com aquela filosofia maior de todas que transcende todo o ego humano. Mas se você descarta essa filosofia porque te passaram ela ou algum povo representou de forma completamente deturpada do que ela realmente é, tenta olhar pelo menos para a hipocrisia que é você defender direitos humanos para pessoas que cometeram crimes bárbaros, porque isso está dentro do pacotinho da tua ideologia, mas você também defender e não se importar com penas tão severas para gente que não machucou ninguém, ou até para alguns que quebraram coisas com pedras e mereciam uns 2 anos de cadeia, porque vandalismo dá isso no máximo, e a pessoa costuma cumprir até regime aberto, semiaberto, que fique punido como quem cometeu um assassinato. Que malabarismo mental você precisa fazer para se convencer de que isso é justo? Difícil, né? Já estamos indo aí para o 3º ano em que pessoas inocentes estão presas, pais, mães, filhos e avós. Pensa se fosse alguém da sua família. Por crimes que não cometeram, porque simplesmente estavam no lugar errado, na hora errada. E você, talvez por distração, por foco na sua vida pessoal, não está se importando, não está vendo a gravidade disso, não despertou para isso. Desperta. Ora por essas pessoas. Ora para que a justiça seja feita. Ama o seu próximo como a ti mesmo, seja ele judeu ou samaritano. Quem lê entenda, no caso, quem ouve. É isso.